conta um pouquinho para mim, como é que você começou a sua vida teatral? Eu comecei, na verdade, eu tocava em bandas, né? E aí eu comecei a fazer música para teatro, tocar com teatro, e aí eu fui para a Fundação das Artes São Caetano do Sul, comecei a trabalhar em algumas peças lá, fazendo música, fazia curso de música. E aí foi entrando cada vez mais no teatro, e aí acabei parando o curso de música para ir fazer o curso de teatro, né? E aí segui essa carreira e depois acabei integrando tudo, né? A parte de teatro, circo, música, é o que eu trabalho basicamente hoje, né? Mas foi na Fundação das Artes São Caetano do Sul. Sérgio, na sua experiência teatral, como você vê hoje o nosso público? Parece que somente a classe A e B frequenta teatro, ou você acha que a classe C e D também já está começando a gostar de teatro e a frequentar? Eu acho que o teatro, assim, ele sempre teve um papel muito social, né? Desde a Grécia lá, onde era discutido as questões políticas e da convivência ali, da cidadania, né, do povo grego, até os dias de hoje. Então, eu vejo dois teatros, sempre teve dois teatros, né? Um teatro mais ligado às causas sociais, ao dia a dia de quem faz esse próprio teatro, e um teatro um pouco mais comercial, as grandes produções, né, que vieram depois, logicamente, né? Então, aí você comentou a classe A e B frequenta o teatro, esse teatro mais comercial. Então, as grandes produções que vêm da Broadway ou que vêm aqui feito pelos atores das grandes emissoras de TV, né? E tem um teatro que é feito, o teatro popular, que o povo chama de teatro amador, né? Mas que eles acabam falando a linguagem daquela comunidade que está em volta ali, então, do bairro ou da cidade ou daquela escola, né? E muita gente começa por aí, né? E acaba virando público depois. A gente, no teatro, a gente tem a gente tem uma experiência de que a gente apresenta muito para nossa própria categoria, né? Assim, boa parte da nossa plateia é a nossa própria categoria, para esse teatro que não são as grandes produções, né? Que é feito mais assim a partir das leis de incentivo, a partir de recursos próprios mesmo, né? Então a gente tem grande público, é a nossa própria categoria, né? Você falou, muito bem. Sérgio, responde para nós aqui uma pergunta do nosso amigo telenauta aqui, da Paula. Ela diz o seguinte: você viaja muito, Sérgio? Qual é o lugar que mais te marcou? É a Paula. Então, eu viajo bastante, né? Até com a trupe do Trapo a gente tem conseguido apresentar bastante assim. Em São Paulo a gente já fez o estado quase inteiro, apresentamos em muitas cidades. Já fomos para o Nordeste com a trupe também e cidades vizinhas aqui a gente toda semana está apresentando em algum lugar, né? É até engraçado, a gente consegue apresentar mais fora daqui do que daqui na nossa própria cidade, né? Porque aqui tem muita gente fazendo, também tem isso, né? A concorrência é grande, né? E quando eu viajei com o Vox, que aí eu fui para lugares mais longe, assim, muitos lugares me marcaram, assim. Eu tenho um carinho especial por Caruaru, né, que lá no Nordeste, que é muito legal, assim, uma cidade, eu esperava uma outra coisa e me surpreendeu, assim, no bom sentido, uma cidade, povo educado, assim, um povo hospitaleiro, sabe? Eu pensava que era uma cidade pequena, uma cidade já grande, assim, bem bacana. E eu gostei muito de Brasília também. Eu ouvia também dizer que o povo de Brasília era esquisito, era, né, meio... Eu gostei muito da cidade, assim. Ainda peguei uns dias de folga lá, consegui conhecer o Planalto e tudo lá, né? Legal. Gostei bastante de Brasília. Nós temos aqui, meu amigo Telhado, uma série de fotos da vida e da carreira do Sérgio, né? Nós vamos mostrar para vocês agora. Por favor, técnica. Se quiser comentar, você pode falar. Esse é um espetáculo que eu fiz ainda lá na Fundação, né? Era um espetáculo muito interessante, que esse personagem aí, você vê que ele tá ali com uma gravata, né? Mas numa posição meio esquisita. Aí é porque era um cara que trabalhava no escritório e aí ele vira macaco. Ele começa a ficar naquele trabalho repetitivo e aí ele tem um surto lá e vira macaco, né? Essa peça foi bem gostosa de fazer, assim, foi uma pesquisa bem interessante. Chamava ID o espetáculo. Isso aí também, ainda na época da Fundação, um texto de Jorge Andrade, né? Um texto chamava Vereda da Salvação, um texto muito legal. Jorge Andrade tem uns textos muito bacanas da época do café, né, aqui no Brasil. Ele mistura a história com a parte do teatro. Vereda da Salvação foi essa aí. Isso aí é técnica de maquiagem, né? Também ainda da época da Fundação, essa é uma maquiagem de oriental, de samurai.
outra técnica de maquiagem também. Aí era um personagem, aquele vilão lá, o Duas Caras. Esse aí foi um evento que eu fiz para a TV Cultura. A gente fez um treinamento para funcionários lá e era um treinamento com saúde, né? E aí eu levei o meu palhaço, o meu clown lá. E foi na TV Cultura esse aí. Esse aí foi o Hop Hari. Eu trabalhei no Hop Hari também. Era o Homem-Peixe. Essa foi minha formatura na Fundação das Artes. Revolução na América do Sul. Texto do Augusto Boal. A gente fez ele com técnicas circenses, tinha banda ao vivo, um espetáculo bem bacana, ficamos em cartaz lá na Fundação também. Esse é um espetáculo que eu fiz com um grupo de São Paulo, chama NPC. A gente foi para Curitiba com esse espetáculo, Festival de Curitiba. É um espetáculo baseado em filosofia, né? É muito legal, e de um teatrólogo aí, um cara que chama Kant, que é um cara bem contemporâneo, que é uma linguagem não linear, é bem diferente, assim. Isso aí a gente apresentou em Curitiba e ficou em temporada aqui em São Paulo também. Esse grupo é antigo, tem 20 anos, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando com eles. Foi bem legal esse trabalho. Essa aí é do mesmo trabalho. Então é uma linguagem que os objetos acabam tomando ali também papéis quase de personagens, né? Bem interessante. Isso aí foi um trabalho que eu fiz num circo, não é o Circo Vox, é um outro circo que eu tô ali aquele de calça azul também embaçado ali, mas eu fazia palhaço nesse circo. Foi um trabalho que eu fiz por pouco tempo, uma pena, mas foi porque questão de agenda eu não consegui ficar, mas foi bem legal também. É um circo mais tradicional. Essa aí já é a trupe do Trapo, né, que eu estava comentando. Então esse é bem recente essa foto, foi no começo desse ano a gente apresentando na Fundação Criança lá em São Bernardo. Esse também é trupe do Trapo, né? Essa apresentação acho que foi em São Caetano, na Matilde, no grupo lá, ou no Teatro Santos Dumont, não me recordo agora. Esse aí também da trupe do Trapo, né? Essa também. Então você vê, todas essas pessoas aí são pessoas com deficiência, né? Sérgio, você já pensou em desistir dessa carreira? Eu penso todos os dias. Mas aí no dia seguinte eu resolvo não desistir e continuo. É uma carreira muito difícil, mas muito gratificante.